ser, através de uma respiração tranquila, suave, com os olhos também fechados, mas de forma bem suave, numa forma de autoacolhimento, numa forma de autocarinho com cada um. E vamos assim, buscando a conexão, buscando sentir o nosso anjo de guarda, esse amigo querido que a todo tempo está ao nosso lado, nos cuidando, nos seguindo, nos protegendo. E assim, juntos, vamos entrelaçando nossos corações, formando uma corrente de amor, uma corrente de luz, uma corrente de paz, para que possamos manter todos esses sentimentos amorosos em prol deste encontro, desta união, desta reunião. E assim vamos trazendo a nossa mente, a figura do nosso amado Mestre Jesus, junto também com a mãezinha dele, nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, sentindo todo o azul da paz dessa mãe querida nos envolver, para nos trazer mais serenidade para este momento, equilíbrio. E assim, para buscarmos uma elevação, uma conexão ainda maior, vamos fazendo a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa vontade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossos o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Boa noite a todos. Técnico aqui um pouquinho enrolado, mas boa noite a todos aí, mais uma vez. Sueli, Eduardo, Fátima. Vamos lá, vamos iniciar aqui o capítulo. O capítulo é pequeno, mas para variar, é profundo também, né? Dá uma margem para um monte de questionamento.
Dar de graça, o que de graça receber. A primeira coisa que a gente precisaria estar olhando e entendendo é em que contexto que foi falado essa frase, né, que Jesus fala essa frase, né? Por que essa frase? Para iniciar, né? Então, olhando lá no tempo de Jesus, né, o que os apóstolos, né, receberam de graça, né, que Jesus deu de graça para eles, né? Basicamente duas coisas: a faculdade de curar os doentes, né, os leprosos, tal, né, e também de expulsar os demônios. Então, quando Jesus estava tratando desse tema, ele estava pensando nessas duas situações. Então, os apóstolos tinham toda a condição, né, toda a faculdade para que pudesse realizar esses efeitos, vamos chamar assim, né, de cura e de expulsar demônios. Só é um pouquinho, eu acho que é um pouquinho complicado naquela época você explicar o que é expulsar demônios, né? Porque, né, se hoje a gente ainda tem algumas, né, nós que estamos ligados ao espiritismo, né? Naquela época, quando você fala expulsar demônios, acho que ficava um negócio um pouquinho complicado de explicar. Mas, enfim, basicamente essas duas situações. E por que Jesus disse essa frase, né? Porque naquela época havia pessoas que praticavam, né, cobrança pelas preces que realizavam, né? Então, tinha muita gente ganhando dinheiro, né, realizando preces, né? Eu olho, não está muito diferente de hoje, mas enfim, já naquela época existia isso, né? Já era uma situação. E Jesus não queria que essa situação, né, caminhasse junto dos apóstolos, né? Então, tinha umas situações lá, por exemplo, em caso de saúde, de mortes, né, tinha pessoas que eram pagas para fazer a prece. E, né, detalhe, né, muitas vezes eles cobravam pelo tamanho da prece, né? Se a prece foi muito longa, é um valor; se a prece foi muito curta, é outro valor. Quer dizer, né, algo que para a gente, né, hoje, que estamos aqui nesse estudo, né, nesse processo, é relativamente fácil de entender, mas lá naquela época, para aquelas pessoas com pouco conhecimento, era muito difícil. Eu arriscaria dizer que até hoje, né, para algumas pessoas, é muito difícil isso, né? Porque você pagar para fazer uma prece parece um negócio tranquilo, né? A minha responsabilidade acaba aqui, né? Terceirizei, né? Então, tudo certo, a minha parte, né? E nisso, né, Jesus, no caso dos pagamentos também, né, eles geram outro questionamento. Ok, você pagou pelo tamanho da prece e tal. Aí vem, né, os pobres que não tinham condição de pagar. Ficava sem prece, né, porque não tem condição de pagar. E a prece, por si só, ela é uma ligação da pessoa para com Deus, né, direta, né? E como Deus mede, né, essa prece nossa, ele mede pelo fervor que nós temos na prece, né? Pela intenção, pelas boas intenções, porque realmente nós estamos sentindo aquela dor, aquela necessidade, né? É um impulso mesmo que vem do coração. E isso que permite a ligação, é isso que os bons espíritos também escutam. E quando a gente terceiriza, esse fervor é o mesmo? Essa intenção é a mesma? Como Terceiriza para fazer. Quando a gente paga para alguém fazer, né, quando eu falo terceiriza, é alguém fazendo no nosso lugar, né? Pagando também, né? Que você não pague,
e isso também foi um ponto que a gente soltou no grupo Raio de Luz uma vez, que a gente pediu para que todas as pessoas que pedissem uma vibração, que pedissem uma prece, participassem do Evangelho, pedissem para alguém da família participar do Evangelho. Não fica fácil. Porque senão fala assim, você faz uma vibração aí para mim, para fulano de tal, tá com problema e tal. Ok, manda lá que, né? Beleza, nós vamos fazer, faz parte do nosso trabalho, né? Faz parte do trabalho da Cabana de Luz e do trabalho como espírito, como ser humano em evolução, né? Agora, quando a pessoa que está ligada, né, ou é um amigo, uma amiga, é um familiar, né, alguém necessitado que é do conhecimento da gente, é evidente que a prece toma outra ação, né? Então, lá atrás, nós fizemos isso no grupo, pedindo justamente isso. Olha, se você puder, pede para alguém da família participar do Evangelho na terça-feira. Mesmo que seja virtual, não precisa vir até a cabana. Participe. Por quê? Porque a sua energia, junto com a nossa energia, vai fortalecer mais, né? Agora, nós vamos as vibrações, mas às vezes a pessoa está lá assistindo novela, está no barzinho, né? Enfim, a gente sabe que sempre as intenções são boas, né? São as melhores possíveis, mas a gente toma um pouco de cuidado nisso, né? Né? Uma colocação também. Então, eu vou falando, eu lembro aqui, estou pegando alguns pontos. Nós temos algumas situações assim, ok, Deus, então, para quem vai esse dinheiro? Que às vezes você tem, né, vamos ser sinceros, às vezes você a melhor das intenções, vamos pôr assim, né? Até a intenção era boa, mas esse dinheiro vai chegar no destinatário. O destinatário precisa desse dinheiro. Tinha profissão, tinha. Não sei se vocês ouviram aí, a Joana estava perguntando se na época de Jesus não tinha a profissão de curar. De orar, de orar, perdão. Tem. Fazia parte do... não só naquela época tinha, né? Hoje também tem, né? Não, mas hoje você, normalmente o católico, ele paga a missa lá, né? Eu não sei o que pensando nisso agora. Não tem o dízimo? Não, você tem o dízimo, que você é uma doação, né? O dízimo é uma situação. Francisco, o único microfone que está... Francisco, o único microfone que está ligado é o da cabana, mas está dando algum outro som, então eu não sei se é um celular. Não sei. O João está em entrevista, terminou agora. Tá. O João estava em entrevista. Então estava um pouco ruim, tá? Tá. Obrigado pelo toque aí. E eu vou tentando, como o microfone ficar virando, na medida que der, eu viro, na medida que não der, eu falo o que as pessoas estão comentando aqui. Né, mas, assim, até onde eu sei, existe uma cobrança, né? Quando é uma missa de sétimo dia, algumas situações aí, né? Isso. Então, assim... Não tem mais? Não. Então, tá aí a Jorge corrigindo, aí não tem mais. Mas existia há pouco tempo atrás, né? Não é uma realidade tão distante. Então... nós vamos entrar. A Joana está colocando uma situação de pessoas que trabalham com reiki, que trabalham com cromoterapia. No meu caso aqui. E esse é um dilema, né? Eu vou tocar nesse assunto também. Mas, em linhas gerais, né, a importância da prece está no fervor, né? Está no coração da pessoa, está na intenção da pessoa. E não no pagamento que a pessoa faz. Isso não vai levar a lugar. Então, é isso, né?
que Jesus estava pedindo para os apóstolos. Falou, olha, você receberá de graça, você doa. De graça você doa. E essas situações que se apresentavam antigamente e também se apresentam hoje, muitas delas, deixam muitas pessoas em dúvida. Será que está correto isso? Correto? Então, o próprio Evangelho, ele, no capítulo, ele comenta da importância, né, que devemos ter com essas situações. De que forma? A gente precisa estar observando a questão da razão, a questão do bom senso e a questão da lógica. Né? Claro que cada situação dessa vai variar de pessoa para pessoa, mas a importância da gente, por exemplo, estar estudando, estar fazendo o Evangelho, nós estamos fazendo, né, com todos o grupo, é dar mais discernimento para a gente poder julgar algumas situações. Não só a questão essa específica do capítulo, de pagar a prece, mas outras situações, né? Quantas vezes a gente se depara com alguns médiuns, né, que televisão, que vê que cobra para fazer o trabalho, né? Que andam com carro do ano, que tem corrente de ouro, né? Pulseiras, e realmente essas pessoas, no trabalho dela, eu não tenho dúvida que vinham auxiliando, porque essas pessoas recebem muita gente, esses médios recebem muita gente. Mas, em particular, né, eu quando assim, eu fico pensando, falei, viu, será que é o caminho? Precisa ter tudo isso aí? Precisa usar dos bens materiais para você ser um bom médium, no caso, né, de médium? Não, né, não faz sentido. Então, de novo, né, a razão, o bom senso e a lógica atuando. Né? Fala, poxa, o que eu aprendi, o que eu venho estudando, não é isso, é auxílio com o coração. E o médium, né, vamos entrar um pouquinho agora nesse assunto do médium, todos nós somos médiuns, né, como acho que a maioria já ouviu falar isso, então não tem ninguém que não seja, né? Porque o que é um médium? O médium é a capacidade que a gente tem de se comunicar com o espiritual e eventualmente fazer essa comunicação no meio aqui dos encarnados. Então, essa comunicação pode vir também por situações como intuição. A intuição é uma mediunidade, um tipo de mediunidade. Nós estamos acostumados muito com a mediunidade mais ostensiva, né? Aquele médium que pinta quadro, aquele médium que psicografa, aquele médium que toca, tal, né? Então, a mediunidade não necessariamente é só isso, né? Isso faz parte do processo, também é uma faculdade. Mas a mediunidade, ela veio também nessa forma de intuição. Então, muitas vezes, a gente está fazendo algo, pensando em algo, né? Olha, puxa, acho que eu vou ligar para tal pessoa. Me veio alguma coisa aqui, né? Isso é mediunidade, né? E cabe a gente, com o nosso, né, com o tempo, com a nossa experiência, começar a ouvir essa voz, distinguir essa voz, né? Será que é da minha cabeça mesmo ou não? Normalmente a gente entende essa situação como alguém falando dentro da nossa cabeça, que não somos nós, né? Normalmente a mensagem vem assim. Agora, a gente sabe que tem médios que cobram, né? Isso é legal, não é legal? Funciona, não funciona? Para a questão espírita, a orientação
é que nos foi dado esse dom. Essa capa, não chama nem de capacidade, que medicamente a pessoa mais comprometida. Você é médica porque tem muito comprometimento. Ele às vezes com uma apresentação de um trabalho específico, né? Um trabalho, uma prova mesmo, como é o caso de Chico e outros, né? Mas outras vezes ele vem mesmo para orientar, não como prova, mas para o processo dele evolutivo, né? Para que ele possa ajudar as outras pessoas ao mesmo tempo que ele evolui. Então, a mediunidade foi uma outra forma que Jesus criou, permitiu, para que todos aqueles, por exemplo, que não tinham condição de pagar por uma prece, possam ouvir de graça uma prece, né? Possam ser auxiliados através do médium. O trabalho do médium também ele é um trabalho que deve ser realizado nas suas. Na verdade, o médium é todo dia, né? Se apresentou uma situação, a gente tem que estar lá, né? Mas quando a gente fala de trabalho mediúnico, nós vamos perguntar, não é ganhar dinheiro, né? Que a gente possa auxiliar através do trabalho mediúnico, né, as pessoas gratuitamente, né? Então, esse é um ponto também importante, porque os médiuns não vieram à toa, né? Eles vieram com essa capacidade. E tanto é que a gente, às vezes, pega médiuns, por exemplo, nessa linha que a gente falou, de que ostenta muitos bens materiais, né, muita riqueza e tal, e mesmo assim, eles conseguem, por um tempo, auxiliar as pessoas. É bom para o plano espiritual falar, ó, não dá mais, né? Você não consegue enganar tantas pessoas, né? A hora que a coisa acontece. Então, a gente tem que ter, de novo, né, a razão, a lógica, o consenso, para analisar isso, né? E com cuidado, né? Para dar os passos com cuidado. Então, quando Jesus deu lá a faculdade, né, de expulsar os espíritos e de cura, o que ele estava buscando com isso, né? Voltando lá atrás. Ele estava buscando o alívio dos doentes, aqueles que sofrem, e a fé verdadeira, a fé sincera, né? Da fé sem preço. E, consequentemente, da boa nova. Então, era isso que Jesus estava pedindo para o trabalho dos apóstolos. O objetivo, no fim, era esse, né? Era alívio dos que sofrem por propagação da fé. Né? E a gente sabe, né, que existem assim, as coisas entre os céus, né? O que a gente conhece. Essa questão de avaliar, né? Nós estamos estudando isso já há muito tempo, nós vivenciamos situações, experiências, cada um de nós aqui tem total condição de contar várias experiências que deve ter passado em situações que acontecem entre o céu e a terra, né? Então, realmente, essas coisas funcionam, elas existem, né? E, enfim, né, e o que é para Deus a prece, né? A gente falou um pouquinho da questão do favor, tal. A prece, é uma caridade. Nossa, é uma caridade. É um ato de clemência, é um ato de bondade, impulsionado pelo nosso coração. O nosso coração é que movimenta essa energia. Né? O nosso coração é que vibra. E o nosso coração é que toca os espíritos, né? Os mensageiros de Deus. Então, é através da nossa prece, através da nossa intenção,
e do nosso, da nossa ações, é que nós conseguimos aquilo que nos propomos. E é isso que Deus espera de nós, né? A prece sincera, a prece valorosa, né? A intenção valorosa. Que fique só no Pai Nosso, nosso nome. Porque a gente sabe que, acho, não sei se a minha câmera caiu, ou de alguém aí. Porque a gente sabe que essas vibrações, essas intenções, é que vão fazer que as intenções cheguem. Nós já falamos aqui um pouquinho nessa situação, né, que a gente, um outro olhar, né, que é justamente esse que as pessoas que compram julgam, né, que estão dispensados de orar por si mesmo, né. Isso também está lá no capítulo no Evangelho. Não precisa orar. Nós já terceirizamos, está tudo certo. Exatamente. A questão da mediunidade nós falamos, né? Então, aí vem, né? A partir desses conhecimentos, eu preciso sempre estar atento para a qualidade das minhas preces. Eu estou falando eu aqui porque é o sentimento que eu tenho mesmo, né? Porque não cair de novo nesse Pai Nosso, porque vai, isso vindo da boca para fora e não vindo do coração, né? Virar um automático, né? Não terceirizar, né? Porque os espíritos são tocados pelo fervor da sua prece. Esse entendimento permite que possamos avaliar com bastante conhecimento situações de médium, né? Que enriquece materialmente, procura utilizar da mediunidade e tal. Isso que a gente precisa, eu penso, né, trabalhar nesse sentido. Trabalhar teoricamente, né? Trabalhar na minha cabeça. Porque tudo sai da cabeça. Tudo sai da cabeça. O nosso pensamento, né, ele tem um motivo. Ele não é... Nosso pensamento, quando ele é criado, ele vem de algo mais profundo. Então, nós precisamos trabalhar isso aí dentro de nós. E como é que nós trabalhamos isso dentro de nós? Nós trabalhamos isso através de conhecimento, através de estudo, através de troca de informação com as pessoas, com outras pessoas, ouvir opiniões e tal. E a gente vai formando o nosso conceito. E agora, como é que a gente leva isso aí para a prática? Porque nós precisamos praticar também, né? A prece tem poder de vibração, também precisa que a gente se transforme, né? A gente já várias vezes em vários evangelhos a gente fala da reforma íntima, né? Que está acontecendo dentro da gente e ninguém sabe. Por isso que a gente não deve julgar, porque às vezes a pessoa pode estar externamente fazendo até errado, por desconhecimento, por uma série de coisas, mas ela está tentando fazer o melhor, conscientemente, quando ela tem essa consciência, ela está tentando fazer o melhor. Quando ela está tentando fazer o melhor, é o trabalho dela. E do nosso lado de fora, cabe a gente não julgar. Porque a gente não sabe o tamanho do esforço que aquela pessoa está fazendo para se transformar. Às vezes é um negócio simples para a gente, mas muito difícil para a pessoa que está realizando. E às vezes é o contrário. Outra pessoa resolve uma situação difícil para a gente, ela resolve de uma forma muito tranquila, muito rápida. Por isso que é importante também a troca de experiência, a gente conversar, né? O universo virtual nos distanciou também, né? Hoje nós estamos aqui com bastante gente na cabana, né? Na última terça-feira do mês também contamos com a presença aqui, porque realmente é importante que a gente volte, que a gente saia desse mundo mais virtual e venha para o mundo real, onde as pessoas conversam, experiências, enfim. Então, um amigo, igual a Beto está falando aqui, verdade. Então, a ação, né, ela passa a fazer parte do nosso trabalho, né? Porque muitas vezes uma ação nossa, uma palavra nossa,
uma ajuda presencial ou mesmo virtual, uma experiência sua pode transformar outras pessoas. Não guarde isso somente para você. Não somos os donos da verdade. Mas se fazemos tudo isso com ótimas intenções de ajudar, de colaborar, de doar, caberá a outra pessoa a razão, o bom senso e a lógica e os estudos para dar direção adequada às coisas. Por que eu coloquei essa frase? Porque muitas vezes eu já me deparei com essa situação, eu guardo alguma observação minha, alguma experiência que eu já passei, e não comento nada. Eu falo, não vou falar, porque se falar vai dar um problema, se falar vai, né? E ultimamente eu venho pensando muito nisso, né? E uma pessoa me falou para mim assim, falou, viu, mas se você guarda para você, que mérito tem esse seu conhecimento? Né? Você tem que passar a verdade que você acredita. Né? Mesmo que eventualmente lá na frente mude. Mas a outra pessoa cabe, né, criar também as condições dela, o discernimento dela, a razão dela, né, para que ela possa também viver essa experiência. Então, é isso, né? Vamos doar um pouco mais de nós, né? O que nós podemos doar? O que nós ganhamos de graça que nós podemos doar de graça, né? Se a gente pôr a vida, em tese, nós temos que doar a nossa vida toda. Mas a gente sabe que não é bem assim, mas a gente sabe também que nós podemos fazer alguma doação. Né? Uma palavra, uma ação prática, uma ajuda, né? Num momento específico, né? Num momento, numa entidade como a cabana, né? Isso também é importante que se coloque, porque existem várias oportunidades aqui de crescimento, mas também em situações que se apresentam no nosso dia a dia. Chega uma pessoa com uma necessidade, nós temos que estar equilibrados, nós temos que estar motivados, nós temos que falar palavras que realmente a gente acredite, né, primeiramente, né, tem que ser verdadeira quando sair da nossa boca, né, e que ajudem as pessoas. Então, o trabalho nosso, a nossa prece também passa por isso, né, situações pontuais. É isso aí, pessoal. Uma frase que talvez não dê nenhuma linha, né? Dar de graça o que de graça receber, mas dá um desdobramento muito grande, né? Então, para as pessoas poderem fazer outras colocações, né? Para a gente trocar conhecimento aí, tá bom? Se alguém quer falar aí, gosto de falar. Eu cheguei um pouquinho depois que começou, mas gostaria, posso até ser um pouco repetitivo, mas eu gostaria de destacar essas primeiras colocações do Evangelho, né, de curar os doentes, né? Então, a primeira cura é da enfermidade, que é do espírito, a doença do corpo. E aí entra o Evangelho de Jesus. Então, Jesus trouxe o Evangelho numa época em que realmente ressuscitaram os mortos. Mortos eram considerados todos aqueles que não cumpriam as leis de Deus. Eram mortos, ressuscitaram os mortos. Então, ao longo do tempo, isso tudo foi mexendo com a população. Mas o que me chamou a atenção foi na época em que vem a doutrina espírita com uma cartilha educativa, uma coisa assim bem clara, bem explicada, como é o Evangelho. Então, aí começa a resgatar atrás, mas de uma forma ao alcance de todos. Então, cuidar das nossas enfermidades, quais são elas?
todos os filhos do egoísmo, que entra vaidade, entra agressividade, entra tudo desse hall de situações. Então, aí que está a imperfeição do espírito. Então, daí a gente olha lá atrás e vê com a chegada da doutrina espírita a claridade, tudo se fez luz de uma forma muito, muito ampla. Então, compreende-se realmente a enfermidade, a curar a nossa enfermidade. Porque nessa época, ainda a humanidade vivia de maneira bastante ainda agressiva, ainda viviam mais ou menos nos moldes antigos ainda. A religião da época dominante, que era a Igreja Católica, né, ainda era bastante voltada ao materialismo e a outras situações que acabavam com que conflitando mais a humanidade. Então, essa lição, para mim, veio assim, o valor imenso da chegada à doutrina espírita. Vou interromper um pouquinho para que outros possam estar comentando. Na cabana, alguém... Você levantou a mão, Francisco? Alguém vai falar? Não? Não, mas eu supõe saber que aquilo que nós recebemos de graça. Não está dando para ouvir. Por causa do microfone. Por causa do microfone, senão eu não ia falar, né? Vem aqui, então. Já me falaram, nossa, mas você fala. Ela se dormiu. Boa noite a todos, gente. Eu disse que não ia falar, mas, enfim, né? Daí de graça receber. Tanta coisa boa que nós podemos fazer e, às vezes, deixamos passar, achando que só o bem material, a caridade maior. E, pelo contrário, né? A maior caridade é aquela que nós doamos o nosso tempo, o nosso amor. Uma oração em prol de alguém mesmo, e que não seja vendida, né, de preferência. Não, eu só estou brincando, né? Mas a oração, quando ela é espontânea por alguém, beneficia, com certeza, né? Então, eu vou ser breve para também dar espaço para os outros falarem. E a energia está tão boa aqui que eu estou tranquila. Obrigada, gente. Você quer falar? Não? Disse? Logo no comecinho, né, ainda na explanação do Francisco, a Joana fez um comentário, né, referente às terapias alternativas, né, que isso é um tema de bastante reflexão e acaba colocando aqui em xeque vários de nós, porque temos alguns terapeutas entre nós. Mas uma coisa que me veio aqui é que, assim, às vezes a gente não consegue ter a dimensão do que é esse de graça, né? Porque imagino que muitas habilidades é como se tivesse vindo de graça, porque às vezes você vai num médico, tudo bem, ele estudou 5 anos de medicina, mas você olha para ele, só pode ser mediunidade pura, que o cara nem faz um exame e tem um diagnóstico extremamente preciso, né? E a questão das terapias alternativas tem além de uma dedicação de tempo, também tem como o estudo e o próprio desembolso de recursos, né? Porque esses cursos, para nós fazermos, eles são cobrados, né? Então, nós também investimos nisso, né? Se você pega aí quem vai fazer... Então, os cursos de Reiki, eles são cobrados, né? Reiki 1, 2, 3, mestrado. Quem vai fazer cromo, curso de cromo, pode digitar na internet. Não é um curso barato, você tem que comprar bastão.
E essas terapias, elas já estão na própria tabela, né, de tratamentos, que até pelo SUS eles estão lá. Claro que sempre existe um equilíbrio para isso, né? Então, pelo menos os lugares que eu conheço, sempre pede também para a gente doar isso. Por quê? Porque quem conhece Reiki é a energia do universo. Eu não estou doando a energia da Geórgia. A Graça, que também é reikiana, ela não doa a energia dela, é a energia do universo. Então, se a gente pensar, a energia está aí, todo mundo pode pegar, né? Mas, às vezes, você também cobra, né? Por que você não faz seu próprio reiki, né? E veio até de encontro com o que o Francisco também falou. Que às vezes é fácil pedir oração, é fácil pedir vibração. Eu tô num grupo de reiki, todo dia tem no mínimo 50 pedidos de reiki. Vivem para mim, reiki para mim. Eu falo, se eu fosse parar e fazer uma sessão de reiki que o tempo eu não ia mais trabalhar, não ia mais ter possibilidade de desenvolver a minha atividade profissional. Porque não dá. Um reiki bem aplicado, ele é no mínimo aí, se a gente vai fazer, ele é no mínimo 20 minutos. Uma sessão de cromoterapia inteira, Francisco, faz tempo que eu fiz o curso, meu mestre está me devendo outro. É no mínimo 40 minutos. Entendeu? Principalmente quando a gente está começando, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito equilibrado com isso. E também esse dar de graça, me veio uma situação. As orações, elas não devem ser custeadas. Nós temos muitos exemplos de trabalho que são realizados com muito amor, só que essas casas precisam ser mantidas. Então, quando nós chegamos nesses lugares, eles são escuros porque eles não têm energia elétrica. Nós não vamos no banheiro porque não tem papel higiênico. Então, essa estrutura, ela precisa ser mantida. Então, a partir do momento que nós frequentamos um lugar, que estamos nesse lugar e usamos os recursos materiais, devemos ter a nossa consciência de colaborar, né? Isso não estava no escopo, isso é uma opinião da Geórgia, pode ser que Graça, Francisco, Ana, Eduardo, Tássia, Fátima, pode ser que vocês não sejam de acordo com isso, mas isso é uma opinião pessoal. A partir do momento que eu faço parte de um lugar, eu devo manter e auxiliar, né? Aqui, donas de casas e homens de casa, rolo de papel higiênico, eu nunca vi fila para doação de papel higiênico. Dar de graça quem não recebeu de graça. Não estou recebendo de graça papel higiênico. O copinho, a água. Então, assim, isso vai no material, mas a gente também tem que trazer aqui a razão, porque senão fica muito mascarado algumas situações. É claro que nesse evangelho ele também trouxe os abusos que acontecia, né? E a gente tem até lá, né, de pessoas que pagavam para chorar. Por quê? Porque não tinha ninguém, queria fazer. Então, assim, existe um desequilíbrio e quando Jesus traz isso, porque ali a gente tinha uma mediunidade ostensiva, pegou as pessoas que abandonou tudo que estava para seguir o mestre e é para exemplificar, né? Mas aqui nesse momento que nós estamos no evangelho, cada um tem as suas atividades profissionais separadas disso, mas aqui nós não cobramos o evangelho, né? Quando vai entrar ali na cabana, tem lá a catraca, a gente passa um cartão, passa débito, passa crédito. Não, não tem essa cobrança, né? Isso não existe. Quem faz tratamento na cabana vai tomar 4 séries de CH. 4 séries de CH é quanto, Francisco? R$1.000? Não. Daí, esse tipo de cobrança, nós enxergamos no movimento em quase todos. Aliança, USE, FEB, terceiro setor, não existe esse tipo de cobrança, né? Mas, nós temos aí alguns exemplos, né? Que onde a garrafinha que cura o Covid, parece, se eu não me engano, chegou a custar R$3.000. E daí cada um faz a sua análise onde vende essa aguinha. Tá bom? Era só isso.
fazer um comentário. Tudo tem que ter um equilíbrio. Quando um dos primeiros trabalhos dos cristãos se deu na Casa do Caminho. E as pessoas que iam lá para ser acolhidas, a maioria não tinha recurso, mas quem tinha, doava os recursos que tinha, porque os doentes que chegavam lá, a doença pegou pessoas de todos os graus sociais que tinha na época. Então, tinha gente de poder aquisitivo, que ele chegava lá e ele já estava excluído da sociedade, porque uma pessoa que doente na época era excluída da sociedade. Então, e a Casa do Caminho, ela funcionava com doações, e quem estava em melhores condições iam plantar para produzir alimento para alimentar. Porque todo mundo que chegava lá comia, vestia, é o que a Jorge falou, recebia tratamento, recebia tudo. Aí começou-se a expandir as igrejas. Aí chegou uma época que eles não sabiam mais como fazer, porque não tinha recurso. E aí, numa das vindas de Paulo para o grupo, e Paulo trouxe essa possibilidade de pedir ajuda para os fiéis. Então, começou essa busca de auxílio, era para expandir as casas cristãs na época. E assim foi implantado. É um dízimo. Então, na época foi realmente algo, e tem certas religiões, tem religiões que ainda utilizam disso. Então, eu penso que tudo é uma questão de entendimento, e questão de momento, e questão de equilíbrio também, né? Às vezes, como foi colocado, às vezes a prática ela vem de maneira desequilibrada e fora de hora. Então, isso já é uma... Mas, por exemplo, às vezes chega numa casa, tem lá uma caixinha, lá numa casa religiosa, tem uma caixinha. Disfarçadamente, alguém vai lá e coloca lá uma contribuição voluntária. Então, tudo que está dentro, está equilibrado, está certo. O que não pode realmente é você cobrar para fazer, né? E agora, interpretações diferentes podem acontecer. Teve um grupo da Aliança que foi para um país, e chegando lá, um grupo que tinha ido antes de outra região cobrou a entrada cobrava a entrada. Então daí falaram que nossa, o Espiritismo cobra para fazer palestra. Quer dizer, a coisa tudo tem que ter um certo equilíbrio, uma certa compreensão, porque os trabalhadores do meio espírita, a maioria, como de todos os grupos religiosos, não são afortunados a ponto de poder manter um trabalho de grande vulto, né? Então, tudo questão de deixar com que flua naturalmente as coisas, mas sempre vivendo dentro do equilíbrio, né? Então, é uma colocação que eu gostaria de fazer para o grupo. Tem mais que falar? Deixa eu fazer um comentário em cima do que a Jorge falou do passe aí que a gente recebe de grátis, né? E por que a gente vai em busca do passe, né? Para que a gente se restabeleça, para que a gente se fortaleça, para que a gente, né, recupere perdas que a gente possa ter física, né? De mais formas, espiritual, mental, psicológica. E aí, quando eu recebo tudo isso, como é que eu devolvo, né? Eu estou recebendo de graça, né? Então, é interessante a gente pensar em que momento que eu estou doando isso que eu recebi. Porque eu posso doar quanto for preciso, não vai me faltar. Não vai me faltar. Então, é interessante da gente... às vezes, a gente pensa nas pessoas que vão para a casa espírita e vão lá e passam a vida tomando passe. Não melhora, não fica bom,
Nossa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, que eu tomo passe, bebo passe, de tudo quanto é jeito. E a coisa, eu continuo lá. Então, possivelmente está faltando esse repasse daquilo que não está custando. Não está custando assim, né? Não está custando financeiramente mesmo. Então, acho bem legal a gente pensar nessa contrapartida. E acho também, penso também que nós somos tão dotados de tanta capacidade, se for a capacidade que a gente se reveste, porque a gente pagou um curso que a gente fez, falei, mas eu vou dar de graça, fiz um curso cabeleireiro, paguei, eu vou dar de graça. Olha, não é para você sair, como falou Jorge, ficar fazendo isso de segunda a sexta e eu não tenho meu ganha-pão. Mas é um só, né? É um só corte que você faça no mês, vamos supor. É uma doação, é aquele talento, porque se você se formou, se você se tornou competente, sozinho também não foi, porque você recebeu de graça a capacidade intelectual. Você anda, você pensa, enxerga, você escuta, sabe ler, sabe escrever. Então, você também tem umas faculdades recebidas gratuitamente. Gratuitamente, diz assim, foi um mérito de vidas anteriores, né, para a gente vir de algumas formas aqui, mas a gente pode pensar que é gratuito, sim. E eu me formo, e aí, essa gratuidade que eu recebi, eu vou também fazer uma doação. É possível? É possível. Ah, mas ainda assim, eu vou doar aquilo que não me custou. Então, eu vou doar a minha faculdade de ouvir. Eu vou ouvir com o coração. Eu vou olhar com o coração. Essa capacidade que eu tenho de enxergar, que é uma bênção, eu vou lá e vou enxergar também com o coração. É doação? É doação. O que só é preciso, que na minha opinião que é importante, é que haja sinceridade, é que haja boa vontade, é que haja querer fazer o bem. Doar é fazer o bem. Então, é preciso que a gente se revista desses sentimentos, vamos dizer assim. E haja, né? E haja. Não basta eu querer, eu preciso fazer. Precisa ter comprometimento, precisa ter seriedade, precisa ter compromisso. Não é assim, quando der eu faço. Porque aí é como eu estava ouvindo um exemplo, assim, a pessoa que vai lá vai cozinhar na cabana. Sei lá, acho que não sei, sábado faz uma refeição na cabana. A pessoa voluntária para cozinhar. Mas ela vai o dia que ela quer. Então, o dia que ela não for, ninguém come. Por isso, um compromisso, né, com aquilo que você está fazendo. Porque nós estamos aqui para isso, né, para evoluir. E sem fazer o bem, sem a caridade, a gente não vai evoluir. Não vai evoluir, vai estagnar. E vai ficar com esse débito, que depois vai ter que fazer virar crédito. E é isso. Ponto. Muito bom. Legal. A Joana quer falar também. Muito, muito legal. Completando tudo isso que a Graça falou, que foi muito, muito bom, muito gostoso de ouvir, a minha avó, ela dava passe. Isso que eu me lembro sempre. E, logicamente, que o passe não é cobrado. Fora isso, ela tinha uma horta de ervas medicinais. Então, a criança, a mãe, a pessoa que estava com algum problema de saúde, além de receber o passe, saía com o medicamento fitoterápico, digamos assim, né? Ah, você vai fazer esse chá assim, 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 tal. E, logicamente, que assim que veio de graça, ela não cobrava. Mas o que a minha avó ganhava de coisa era impressionante. Porque a criança ou o adulto sarava e depois voltava para agradecer. E nem sempre vinha com as mãos vazias. Levava um presente para ela. Então, eu tenho essa lembrança assim, muito, muito legal, né?
Ela já era bem idosa, cuidava da casa dela ali, orava muito, ouvia muito, porque ela não sabia ler nem escrever, eu é que lia para ela, ligava o rádio para ela, mas ela fez muita caridade, muita. Então, é isso. Aí no passo, a pessoa saía com o remedinho. Muito legal, né? De lembrar. Uma visita, não, é só um porém. Uma visita numa casa de velhos, não é? Eu lembro que eu ia com a mamãe, ela ia cortar a unha dos velhinhos do asilo. E os velhinhos achavam que aquele toque, o tocar a mão, o cortar a unha, o lixar, entendeu? Aquele carinho, entendeu? E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz letras, e eu tinha que fazer um trabalho de final de curso. E eu fiz leitura para idosos. Então, o meu grupo ia, uma vez por semana, e nós líamos para vários deles que gostavam de literatura. E nós líamos livros assim, interessantes, livros literários mesmo. Mas foi muito gratificante. Foi uma coisa assim que não dá para explicar em palavras. Entendeu? Quando a gente chegava, eles queriam tocar, eles queriam abraçar, sentir a gente, sabe? Tinha uma senhorinha que era muito magrinha. Ela sentava no meu colo, porque eu era bem mais gorda ainda, e ela sentava aqui para escutar a história. Eu posso sentar aqui, porque senão eu não escuto você falar. Entendeu? Então, eu acho esse tipo de coisa, eu não estou tendo oportunidade de fazer agora, e até gostaria de voltar a fazer em Sorocaba. Eu ainda não me inteirei, entendeu, da coisa. Mas é uma coisa que é muito gratificante. É muito gratificante. O educandário, a casa de velhos, tem N oportunidade de você dar de graça, de graça. Está chegando ao final aqui, mas rapidinho, só para complementar. É bem rápido. A importância, eu queria destacar a importância desse nosso evangelho. Em que momento na nossa vida nós temos condições de tratar desses assuntos no nosso dia a dia? Em que momento da nossa vida nós paramos para discutir, para ouvir a opinião de um, ouvir a opinião de outro, sugestões, dicas? Volta um pouquinho daquilo que eu estava falando, a importância da gente estar junto com pessoas. Ninguém aqui é dono da verdade, né? Ninguém tem essa intenção. Mas todos nós, numa sintonia de doação mesmo, né? De doação daquilo que é de graça, né? Tem vários exemplos aqui que foram dados. Então, né? Quanto gratificante e quanto importante é esse nosso evangelho das terças-feiras, com todos vocês juntos. Era isso aí que eu queria destacar. Só para finalizar, nós temos... O Mano já está sinalizando, já deu. Só para finalizar, nós temos no nosso corpo físico 1 tonelada de trilhões de células. Se elas estiverem energizadas, não precisamos ser médio. Doa essas energias, doação que sai do coração, energia boa, para quem precisar, em palavra, em olhar, em abraço, em incentivo, em oração. Doação. É isso. Então, Jorge, eu passo o nome depois para você. Eu queria falar só mais uma coisa. Eu amo todos vocês. Vocês ouviram? e assim, né, agradecidos, né, e esse evangelho deixou uma grande reflexão para nós, né? O que nós estamos recebendo de graça, né? Estamos doando de graça? Conseguimos transformar, né? Porque, como a própria Joana colocou, né, às vezes recebia um chá, né, para verme, criança que tinha perna curta,
e chegava lá com um bolinho de caco, um bolo de milho, né? E às vezes a gente não tem essa simplicidade de demonstrar às pessoas de como elas são importantes na nossa vida. E assim, queridos companheiros, todos que estão nesse momento nessa tela, todos que estão unidos na cabana, que cada um possa jorrar dos seus corações os melhores sentimentos. E juntos formamos uma imensa luz. E essa luz tem todas as cores. E ela vai atingindo todo o nosso planeta Terra. Todos os 4 cantos. Ela vai a todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, a todos os corações necessitados. Vai para todas as santas casas. Essas vibrações são enviadas ao nosso Brasil, o nosso país tão amoroso, que acreditamos que ele realmente é a pátria do Evangelho. Vamos vibrar muito amor e muita luz, para que as energias possam ser dispersadas nesse momento. E que somente o amor encontre morada nos nossos corações. Cada um, se tiver alguma necessidade, que emane, que fale o nome dessa pessoa. Vamos emanando as energias também a todos os pedidos que chegam no grupo Raio de Luz. Que cada vez mais possamos doar aquilo que em vários momentos da nossa vida recebemos de graça. Gratidão, né? Alguns assuntos não devem ser... O mal não precisa ser comentado em momento algum. Esse é uma frase muito conhecida entre nós. Mas sabemos da necessidade das nossas vibrações. Todos os grupos, sejam eles de que qualquer denominação, estamos nos unindo em prece. Aqueles que têm o hábito da oração às 18 horas, às 22 horas, que possam pensar na nossa nação, como um povo que precisa se unir, pois não somos diferentes em nada. Que assim seja, boas vibrações e bom trabalho para o restante do grupo que fica na cabana. Que assim seja. Tchau, gente. Boa semana.